Olá, tudo bem com você? Mais uma vez aqui no nosso bate-papo de todas as semanas, voltando a falar sobre terapia de vidas passadas. Tentando aqui esclarecer alguns dos pontos principais, colocando alguns dos exemplos aqui para ficar mais fácil para você entender um pouquinho o que é a terapia de vidas passadas. E hoje nós vamos falar sobre emagrecimento, problemas ligados à alimentação. Se com a TVP a gente consegue trabalhar também esses problemas. Porque às vezes você está aí lutando para emagrecer e não consegue. Podem ser muitas causas, né, gente? Podem ser crenças limitantes, podem ser bloqueios e traumas dessa vida, podem ser problemas metabólicos, enfim, N situações. Mas de repente TVP também pode estar nessa listinha aí das possíveis causas, se você já tentou de tudo e não conseguiu emagrecer. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento. Mas antes, por favor, gente, não esquece, curte aí, se inscreve, compartilha com aquela pessoa, com aquela amiga ou com aquele amigo que você sabe que está tentando emagrecer e não consegue. Então, gente, muitas vezes nós trazemos bloqueios e traumas de outras vidas inconscientemente que afetam a nossa vida. É o que eu estou mostrando para você nesses vídeos todos que eu estou gravando sobre TVP. Só que, por exemplo, muitas vezes esses bloqueios são ligados à alimentação. Por exemplo, tá? Uma cliente minha me procurou porque ela tinha um estranho hábito, vamos dizer assim, de só conseguir dormir quando ela colocava um pratinho de comida embaixo da cama. Ela não conseguia dormir enquanto não colocasse um pires com uma maçã, ou um pires com um sanduíche, qualquer coisa. Mas ela não comia à noite. Mas ela só dormia sabendo que o pires estava ali. E aquilo começou a trazer problemas para ela, porque às vezes ela visitava um parente e ela morria de vergonha de chegar lá na casa do parente, do familiar, e pedir um pratinho de comida para pôr embaixo da cama, né? Ficava uma coisa complicada. E aí nós descobrimos em outras vidas que ela passou muita fome, ela morreu na miséria, passando fome na rua. E aí é como se hoje, inconscientemente, ela precisasse ter aquele prato de comida ali para garantir a provisão dela, para garantir o sustento dela, a garantir a alimentação dela, mesmo que inconscientemente. E ela não conseguia emagrecer, porque ela não conseguia... para ela ter o peso significava a comida que ela não teve em outras vidas. E mesmo assim ela tinha um pratinho de comida embaixo da cama. A gente conseguiu reprogramar e ela voltou sem esse vício, sem essa mania, e ao mesmo tempo eu conseguindo emagrecer. Uma outra, por exemplo, também emagreceu porque ela morreu na Segunda Guerra Mundial com fome. Era aquela época que as pessoas, elas passavam fome porque eles tinham racionamento de comida, então eles tinham cupons para pedir comida, uma cota por família, uma cota por pessoa, e ela se via indo de casa em casa, pegando o coador dos alemães, vamos no caso, que já tinham tomado café, que jogavam aquele pó de café no lixo, ela ia lá para tentar coar um pouquinho daquele pó ainda, para dar um gostinho do café. Então era uma fome muito grave, muito severa. E ela morreu de fome, assim, com muitas necessidades e vários problemas, mas um deles foi a desnutrição. Então hoje ela não conseguia emagrecer, porque ela comia como se ela tivesse que, eu vou compensar, já que hoje eu tenho comida e lá eu não tinha. Isso tudo inconsciente, gente. Então a gente também fez uma reprogramação mental nessa moça para ela conseguir emagrecer hoje. Outro caso que eu atendi, uma menina de 15 anos, foi exatamente o contrário. Quando ela estava comendo, fazendo refeição com a família, por mais que ela tivesse abundância de comida, ela não conseguia comer se não tivesse muita comida na mesa. Ou seja, se o pai, por exemplo, é uma família de 4 pessoas, pediu uma pizza gigante, mesmo que sobrasse pizza no final da refeição, se ela achasse que não ia ter para todo mundo, ela não comia. Tinha que ter muita pizza para ela comer. Se fosse o último pedaço, 2 pedaços, ela não comia, como se ela quisesse deixar para os outros. Isso era muito importante para ela. E aí, numa outra vida, a gente descobriu que ela morreu mendiga de rua, pequenininha, com uns 14 anos, 13 anos, cuidando da menorzinha, porque a primeira cena que ela viu foi a mãe morrendo, encostada numa lata de lixo, tendo o parto da filhinha, da irmãzinha dela. E ela teve que criar a irmãzinha pequenininha, tipo uma pequenininha criando a outra menorzinha. E isso na rua, mendigas. Só que aí, assim, quando elas pediam comida nas casas, davam um pão, ela dava um pedaço maior para a irmãzinha e um para ela, um pequenininho. Dava uma bolacha, pegava um pedacinho para ela e para a irmã. Muito triste a história. E aí ela preferiu
sempre alimentar mais a irmã, para não faltar para a irmã do que para ela. E ela sendo criança também. E aí, ela não aguentando mais de fome, e muita dor, e de fome, ela estava já passando mal, já prestes a morrer, de tanta desnutrição que ela estava. Ela teve que pedir para uma senhora na rua cuidar da irmã dela, doou a irmã dela, porque ela ia morrer com a irmã. E aí, ela mesma, como não teve uma casa para abrigá-la, ela morreu de fome. Então, hoje, gente, apesar dessa triste história, hoje ela era uma menina que era de uma família muito boa e tudo mais, ela não tinha mais o problema de escassez. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha sempre aquela coisa de eu não vou comer o último pedaço de alguma coisa, eu sempre vou deixar para alguém, eu sempre vou deixar para alguém. E o pai dela, se preocupando, trouxe ela para fazer regressão. E aí a gente reprogramou, ela se viu nessa vida, entendeu que hoje ela não passa mais fome, que hoje ela pode comer, que não vai mais ter perigo nenhum de ela morrer mendiga com fome na rua. E aí com isso ela voltou a ter uma alimentação normal após a regressão. Então são vários casos, gente, são vários casos de pessoas que ou foram abusadas, ou foram estupradas, pessoas que foram até nessa vida de agora mesmo. Uma cliente minha, ela foi estuprada depois de um assalto, e aí ela engordou mais de 20 quilos, e aí depois com a reprogramação mental que a gente faz, ela conseguiu emagrecer, porque gordura significa proteção. Então é aquela coisa, eu não preciso mais me proteger, eu não preciso mais estar gorda para ninguém olhar para mim. Eu posso realmente ter o corpo que eu quiser e me sentir segura, me sentir bonita, sabe? Então são N situações. Pessoas que usaram a beleza de forma errada e não querem mais aparecer. Pessoas que pecaram por usar a sensualidade de forma errada. Ou pessoas cuja beleza foi uma maldição. Ou seja, eu fui muito bonita e fui assassinada por causa disso, eu fui estuprada por causa disso. Então hoje eu não quero ser bonita, vou fazer de tudo para me sabotar. Então são várias situações, gente, que a terapia de vidas passadas pode ajudar a gente a entender isso e a reprogramar. Então se você está tentando emagrecer, já fez de tudo, academia, já fez dieta, já fez de tudo, e de repente não sabe o que é, pode ser que esteja nesta vida ou em outras vidas a causa desse bloqueio, e com a reprogramação mental a gente pode te ajudar a liberar esse bloqueio, e aí com isso a dieta começa a funcionar, a academia começa a funcionar, porque não existe milagre, gente. Aqui a gente só vai tirar a causa do bloqueio, mas você vai ter que fazer a sua parte também, fazendo uma dieta, cuidando da alimentação, fazendo academia, tudo isso é por sua conta. Mas a gente dá uma forcinha, uma ajudazinha, liberando essa trava, esse bloqueio, que pode estar atrapalhando a sua vida. Espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, compartilhe com aquela amiga que está precisando emagrecer e não está conseguindo. E aí, gente, procura um profissional habilitado, um profissional capacitado para tentar te ajudar nesse processo de emagrecimento, tá bom? Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.